Glória a Deus, graça e paz. Quem está falando é o pastor Denis. E eu estava meditando na palavra do Senhor no livro de Isaías 40, e o verso de número 31, que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. E meditando nesse versículo, eu fui buscar com Deus sobre a águia. A águia, dentre as aves, ela é a ave que tem mais longevidade de vida. Ela vive por volta de 70 anos. Só que no meio deste tempo, no meio do caminho, ela tem que tomar uma difícil decisão. Porque no meio do caminho, as suas garras já ficam pontiagudas e flexíveis, tornando o ato de pegar as suas presas mais difícil. O seu bico, ele fica pontiagudo, encurvado. No meio deste caminho, as suas penas já ficam pesadas e o dom natural de voar se torna uma tarefa impossível para a águia. Então, no meio do caminho, ela tem duas decisões: ou ela opta pela morte, ou ela opta por um longo processo de 150 dias. Se ela apontar, se ela se decidir por essa segunda opção, ela tem que procurar por uma rocha, um monte muito alto, e ali ela tem que achar um ninho. E ali ela tem que esperar pacientemente durante 150 dias. Ela bate com o seu bico na rocha até que o bico saia. E durante 150 dias ela espera pacientemente que um bico novo renasça. Então ela consegue tirar suas penas, que estão pesadas e gordurosas. E neste mesmo tempo as suas garras elas começam a crescer novamente, tornando mais fácil dela agarrar as suas presas. Passado esse longo processo de 5 meses, a águia ela sai da rocha e vai para o seu processo de renovo espiritual, para a outra metade da vida dela. Sabe que eu aprendo com a passagem de Isaías 40, 31 e com a história da águia? Nossas decisões geram caminhos em nossas vidas, ou caminhos que nos vão fazer se achegarmos ao céu, à presença, ou caminhos que vão nos afastar do Deus vivo. A águia ela tinha duas opções, meu irmão: ou ela optava pela morte, ou ela optava pelo longo processo de renovo na vida dela. Decisões, meus irmãos, nós temos que tomar visando o bem espiritual da nossa alma. As nossas decisões, elas têm que ser voltadas segundo a Bíblia, segundo a palavra. Você tem que se decidir, meu irmão. Lembra-te da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela optou por olhar para trás, porque Sodoma e Gomorra, ela já tinha se acostumado com o que ela tinha lá em Sodoma e Gomorra. Só que segundo aos olhos de Deus, aquela cidade era uma cidade prevaricada. Era uma cidade que Deus iria destruir. E Deus enviou anjos a Ló, dizendo: Ló, pega os teus filhos, pega as tuas esposas e pega os seus genros e saia da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz claramente
que em Gênesis capítulo 19, o verso de 26, se eu não me engano, que a mulher de Ló, ela olhou para trás. A decisão dela, ela foi de olhar para trás. Ela não estava convicta do que ela queria, do que ela aceitaria através da palavra, de que os anjos enviaram a Ló. Meu irmão, não é tempo mais de sermos como crianças e bebês na igreja. É tempo de amadurecimento espiritual, meu irmão. É tempo da gente crescer como a águia cresce. A águia, ela tinha duas opções, ou a morte ou o processo de renovo. Ela optou pelo processo. O processo pode ser doloroso na sua vida. O processo pode ser longínquo na sua vida. Mas o que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você não entende o processo, você não entende o caminhar. É difícil, é doloroso aos teus olhos, mas é necessário você passar por esse processo. É necessário você tocar. A águia, ela tocou o bico, ela feria a rocha, até que o bico, que estava desgastado, com o seu ponte agudo, já inclinado, já não tinha mais força, ela batia na rocha. Sabe, na palavra rocha no grego, sabe o que significa? Petras. E no original é Jesus, rocha maciça. Quem é a rocha maciça? Salmo 18:2. Deus, Jeová, é a nossa rocha. Aí sabe o que eu aprendo? Você tem que romper a multidão para tocar na rocha, para tocar em Jesus. Você tem que se abster as suas penas pesadas, gordurosas, que fazem com que o seu voo fique impossível de voar. A águia, as suas penas, quando estavam pesadas, gordurosas pelo tempo, desgastada pelo tempo, ela tornou o seu dom natural de voar uma tarefa difícil. Ei, irmãos, é tempo de nós sermos como águias. Ei, tira essa gordura do pecado de suas costas, que dificulta o teu voo, que dificulta para você voar mais alto, para você se achegar mais profundamente na presença de Jesus Cristo. Você tem que optar, meu irmão, pelo renovo, pelo processo espiritual. Você tem que passar pelo processo. Você não pode optar pela morte. Se a águia optasse pela morte, ela não conseguiria mais viver aquilo que ela tinha para viver na segunda etapa da vida dela. No meio do tempo, dos 70 anos que a águia tem de vida, ela tinha duas opções, ou a morte ou o renovo espiritual. Você tem duas opções: ou largar essa gordura que deixa as suas penas, que deixa a sua tarefa de voar mais difícil. É mais difícil. Está mais difícil para você porque você não largou ainda o pecado, que tanto faz com que o jugo nas suas costas ficam pesados. Aí a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ei, Jesus está querendo dizer para você: venham a mim. Não importa o processo que você tem que passar, mas passe. O importante é você passar o processo com Jesus Cristo. Opte pelo processo, opte pelo renovo, opte para você pela segunda opção, não pela morte. Você tem duas opções na sua vida, meu filho. Você tem duas opções, como a águia também teve. Para ela voar, para ela conseguir viver o segundo processo da vida dela, o renovo espiritual, ela teve que optar a se esconder numa montanha, num ninho, numa rocha, onde ela não voaria, ela ficaria escondida. Eita Deus, labrastúbia. Você está escondido, mas você está debaixo da proteção de Deus. Eita Jesus, lembra-te de Daniel? Daniel estava esquecido na Babilônia, e quando Belsassar viu a mão, ela viu aquela mão escrevendo na parede estucada: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, e o seu reino foi tomado e dado ao Medos Persas.
Nenhum dos adivinhos do rei sabia interpretar aquilo que estava escrito pela mão de Deus. E Daniel estava escondido 10 anos. Aí vão lembrar de Daniel, a rainha vai lembrar: ei, rei, tem alguém que no passado tem um espírito de excelência. Eita Deus, você está escondido porque você optou, como a águia optou pela segunda opção, de subir na rocha que é Jesus Cristo, Salmo 18, capítulo número 18, verso 2, e ficar escondido na rocha. Enquanto você está escondido na rocha, a sua casa ainda está firmada. Mas quando você optar por não se esconder mais embaixo das proteções de Deus, a sua casa fica vulnerável. E qualquer tempestade que bata, a tua casa cai. Eita Jesus! Jesus está dizendo, o processo é difícil, é doloroso, dói, machuca, decisões, no meio do caminho tem decepções, tem aflições, tem calúnias, tem difamações, vão fazer de tudo para você morrer. Mas se você se esconder, como a águia se escondeu na rocha, na pedra, em grego rocha é pedra, rocha maciça, Jesus é sua rocha maciça. Se você se esconder debaixo das asas do Deus Altíssimo, você ainda vai passar pelo processo, mas no final você ainda vai viver as promessas de Deus na sua vida. Irmão, quem disse para você que é difícil, que é fácil? Quem disse para você que o evangelho é fácil? A Bíblia mesmo diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. Nós temos que tomar decisões. A Bíblia diz que Jesus vai revelar a João. Ele vai revelar uma das 7 cartas da igreja. Por a igreja não ser morna, fria ou quente, ela era morna, e por ser morna, Jesus a vomitou da boca dele. Você está entendendo? Essa sua indecisão ainda está te fazendo paralisar. Essa sua indecisão está te fazendo como mulher de Ló, ficar numa estátua de sal. Se decida o que você quer. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele, é tudo por ele, para ele. Ei, irmãos, enquanto você não se decidir no que você vai querer para a sua vida espiritual, você vai ficar como uma mulher de Ló. Mas agora, se você se optar a se esconder na rocha, como a águia se escondeu durante 150 dias, e durante 150 dias, a águia ela foi renovada. O bico foi crescendo, e através do bico ela foi tirando as penas pesadas. E foram nascendo penas novas. As suas garras foram crescendo. E juntamente com o bico, as garras começou a tirar as penas pesadas dela. E passados 5 meses ela voou para a segunda metade da vida dela. Você se decida hoje. Se decida ou você quer a morte, ou você quer a vida, ou você quer o mundo, ou você quer a sua salvação. Ou você toma a sua santa ceia, você continua querendo tomar a sua cerveja. Cristão é quando você sai da porta para fora. Meu irmão, é tempo de você parar e rever os seus conceitos e de tomar decisões que vão te levar a sua alma para o céu, meu irmão. Não deixe que 5 minutinhos, 10 minutinhos que satisfaçam o desejo da sua carne te leva a sua alma para o inferno. Opte por você passar pelo processo. O processo com Deus é longínquo. O processo com Deus é doloroso. Passa pelo fogo, passa por tempestade, passa por maremoto. O seu barco vai balançar. Mas se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, irmão, praga nenhuma chegará na sua tenda. Eite, passa com o sangue de Jesus no umbral da sua casa. Apocalipse 3:20. Mas como assim, pastor? Apocalipse 3:20. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém deixar-me entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você tem que deixar Jesus entrar. Você tem que tomar a sua decisão hoje. Eu não vou dizer para você que no caminho da sua decisão vai ser tudo mil maravilhas, não. Porque você vai passar por um processo. Deus vai forjar o seu caráter, vai forjar a sua vida, para depois Ele te entregar o que tem para te entregar.
Opte pelo processo. Opte pela rocha maciça, Jesus Cristo.